Olá, é um prazer falar contigo novamente. Meu nome é Vitor Jaci e você que já me conhece, que já assiste os meus vídeos, consome o meu conteúdo, já está acostumado em receber as minhas dicas, vai mais uma para você. E dessa vez uma dica interessante. Eu vou falar sobre processo médico. Sim, o processo com o paciente. De vez em quando, e nós esperamos que com você nunca, processo profissional. O processo de responsabilidade civil. E você vai ver como tem relação o processo médico com o marketing médico. E eu vou lhe contar por quê. Li um livro muito especial, de um autor que eu geralmente gosto dos trabalhos dele, chamado Malcolm Gladwell, um autor que está acostumado a fazer best-sellers. Na verdade, ele escreve sobre comportamento humano. Não sei se você já o conhece, se não conhece, uma boa dica. E um livro dele, um dos últimos, chamado Blink, The Power of Thinking Without Thinking. Ou seja, o piscar de olhos, o poder de pensar sem pensar. Você vai ver como isso tem relação com marketing médico e com o processo de responsabilidade civil, o processo que o médico pode sofrer. No livro, Malcolm fala sobre o nosso agir sem pensar. Mais precisamente é o seguinte: mais de 90% das nossas ações como ser humano, da minha, de você como médico, do seu paciente, são tomadas onde? No inconsciente. E a partir do momento que eu falo que essas ações são tomadas no inconsciente, por que não no consciente? Porque eu estou com a mão levantada e fazendo assim? Porque eu estou respirando agora sem eu ter coordenado essa respiração, pelo menos conscientemente? Porque eu troco a embreagem do carro, piso no freio e numa urgência? Porque eu ando desse jeito e não de outro? São ações tomadas no inconsciente. Poucas ações no dia a dia são tomadas no consciente. Seria muito difícil viver uma vida 99% do tempo tomando ações conscientes. A gente não ia viver, a gente só ia pensar. Então ele escreve sobre essas ações tomadas no inconsciente. E o que eu gostei e quero trazer para você é que nesse livro, no Blink, tem um capítulo inteiro destinado a médico. Mais especificamente, a relação entre médico e paciente. E para aprofundar mais ainda é o seguinte, ele aborda o tema do processo médico. E eu notei no livro 7 razões principais inconscientes pelas quais os pacientes processam o médico. E você vai ver que essas razões são estritamente ligadas ao marketing. Vamos a elas. A primeira razão que eu encontrei no livro, nessa leitura, é a seguinte: os pacientes não processam médicos que eles gostam. O que no livro, ele deu esse exemplo e falou o que no livro? Ele procurou uma mulher especialista, uma advogada especialista em seguro para médicos, nesse seguro de responsabilidade civil. E ela falou ela discorre da seguinte opinião: nesses 10 anos que ela é especialista, ela nunca viu um paciente processar um médico e falar: eu gosto do médico, mas irei ter que processá-lo. Isso nunca aconteceu. Na maioria das vezes, os pacientes não processam médicos que eles gostam. Ela dá até um exemplo de um paciente que queria processar um cirurgião. Mas aí foi descoberto que o erro não era do cirurgião, e sim do especialista, do médico anterior que atendeu essa pessoa. E ela falou: não, ele eu não processo, eu gosto dele. Eu tinha a pulga atrás da orelha contra o cirurgião. E assim vai. Então, o relacionamento, o carinho que seu paciente tem por você é muito importante, para você não sofrer processos. Essa é a primeira dica que o livro tem. Os pacientes não processam médicos que eles gostam. Claro que isso na média. Tem erros que são tão graves que até se o paciente gostar muito do profissional, ele está sujeito a ser processado, como em todas as atividades trabalhistas. O segundo ponto notado no livro é que na maioria das vezes o processo médico não é pelo erro em si, e sim pela forma com que o paciente é tratado pelo médico. Então não é nem pelo erro, a não ser que for um erro muito crasso. Mas não é pelo erro, e sim pela forma com que o paciente foi tratado pelo médico. Desde quando o ser humano é ser humano e tem umbigo, eu costumo dizer, desde quando o ser humano tem umbigo, ele quer se sentir especial e não um produto de massa. Então a partir do momento que ele entra no seu consultório e se sente um produto de massa, onde você não olha no olho dele, onde você não escuta, onde você não dá atenção para essa pessoa, e onde você deixa ela sair com a sensação
de que ela foi apenas uma forma de você ganhar dinheiro, com certeza você tem uma probabilidade, se algo der errado, dessa pessoa te processar. Então não é o erro em si. Você como profissional está sujeito a cometer erros. Claro, que espero que não os cometa, mas está sujeito a cometer erro. Mas a principal razão pelo qual o paciente processa o médico é pela forma como ele é tratado. O paciente quer se sentir único, especial. Nós, como clientes de outros produtos, de outros serviços, queremos nos sentir único, queremos nos sentir especial. Vamos para a terceira razão que o livro aborda, porque os pacientes processam os médicos, ou as razões inconscientes que os levam a fazer isso. No terceiro item, ele fala o seguinte: os pacientes dificilmente processam médicos que os tratam como seres humanos. É aí que tá. Ninguém quer se sentir um objeto, qual eu te falei, ninguém quer se sentir uma máquina. Todo mundo quer se sentir seres humanos. E o ser humano, ele tem necessidade básica do quê? De ser ouvido, de ser afagado, de exercer e receber carinho. E você, como profissional, tem que saber muito bem como tratar o seu paciente, lhe dar carinho. Lhe dar carinho, quando eu digo lhe dar carinho, não é da forma amorosa, e sim lhe dar carinho de uma forma que retire os anseios que essa pessoa tem, os medos, e faça com que ela confie no seu trabalho. O quarto item desse livro, que fala o porquê que um paciente processa o médico, é muito, talvez, curioso. Nos Estados Unidos, pelo menos nessa pesquisa que foi feita por alguns especialistas para descobrir os motivos inconscientes que o paciente processa o médico, eles notaram o seguinte: os médicos mais qualificados, os que fizeram suas especializações fora, muitas vezes nos melhores centros do mundo inteiro, são os que mais estão sujeitos ao processo. Porque eles notaram o seguinte: esses profissionais são muito bons tecnicamente. Só que o fato de ser muito bom tecnicamente, de ter um know-how muito alto, por outro lado, faz com que ele abdique de um atendimento de qualidade. E é aí que mora o perigo. E é aí que faz com que o paciente se sinta irritado, se sinta parte da massa, parte de um produto e processo médico. Então nem sempre a qualificação quer dizer qualificação e relacionamento, qualificação e confiança. Nem sempre você ser o médico mais qualificado quer dizer que você é o médico que mais retém confiança dos seus pacientes. Engraçado, né? A quinta questão que eles trouxeram à tona é o seguinte: quanto mais tempo tiver o atendimento, menos chance tem o médico de ser processado. Em média, eles separaram. Os médicos nos Estados Unidos que sofrem processos ficam em média 3 minutos a menos com os pacientes dentro da sala. Então o tempo também é um fator determinante. O tempo que você despende para cada paciente, para que ele se sinta único e especial, é determinante. Lógico que um tempo bem gasto, porque você pode ficar 1 hora com o paciente, com o cliente, e daí não sai nada de confiável. Mas tem uma relação: quanto mais tempo você passa com ele, menos chance você tem de ser processado. Isso é o quê? Relacionamento. Você que já é médico, que já atende diariamente dezenas de pessoas, sabe muito bem como o tempo é escasso. Então vamos pensar o seguinte: se o tempo é escasso e eu preciso de mais tempo para conseguir criar um relacionamento sólido com o meu paciente, eu vou ter que o quê? Utilizar o meu tempo de uma boa maneira. E aí que está o 6º item do livro, que o livro discorre. Por que os pacientes processam o médico? O 6º item, a 6ª razão é a seguinte: os médicos menos processados pelos pacientes são aqueles que exercem o quê? Eles fazem a escuta ativa. Eles orientam comentários e fazem a escuta ativa. Por exemplo, seu João, me conte tudo. Desde quando você começou a sentir essa dor? Do momento exato quando você começou a sentir essa dor. Aí o seu João vai falar: então, seu João, você se lembra se ocorreu algum trauma antes? E assim por diante. Você vai fazer a escuta ativa, você vai deixar com que o seu paciente exerça uma narrativa, faça uma narrativa, que no final você até sabe
Você até imagina, talvez, o que é o diagnóstico. Mas você exercer a escutativa e deixar com que o paciente faça a fala ativa é muito importante. Por quê? Nesse mesmo estudo foi notado o seguinte: os médicos que falam mais do que os pacientes têm mais chances de ser processados. Então fazer a escutativa é muito importante. E por último, é o seguinte: os especialistas cortaram alguns fragmentos de consultas para escutar e notaram que os médicos mais processados são aqueles que exercem uma voz dominante com o paciente. Eu mando aqui nesse consultório, eu falo grosso, eu falo mais alto. E aí que mora o perigo. O médico que quer ter um bom relacionamento com o seu paciente exerce escutativa e não tem um tom de voz dominante. Porque essa relação entre médico e paciente é uma troca mútua. Não tem quem ganha, não tem quem perde. Então, você é especialista, você é mais especialista que o seu paciente nesse determinado assunto. Mas em relacionamento, os dois têm que dar para ganhar. Então você tem que doar o seu tempo, o seu ouvido e principalmente doar a sua postura, a sua maneira de uma forma amigável para que o seu paciente se sinta satisfeito e no final não tenha intenção de processá-lo. O intuito desse vídeo foi apenas ir falar sobre um material muito bom que é esse livro Blink. E você que quer estudar, que quer se aprofundar mais nesse tipo de assunto, que é relacionamento entre você e os seus pacientes, tá aí uma sugestão de leitura. Não te falei que tem tudo a ver com marketing? Marketing não é vendas. Até pode ser em uma determinada circunstância, mas você como médico, profissional liberal, marketing não é vendas. E sim, o marketing é fazer ações para que possibilite você e o seu cliente, você e o seu paciente, para que possibilite um relacionamento mais duradouro e mais eficaz, no final mais lucrativo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.